Saudações rubro-negras flageniais. Meu nome é Márcio Guedes. Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e seja um flagenial. Acione o sininho da notificação e aproveite ao máximo o nosso canal. O objetivo desse canal não é só falar dos jogos do Flamengo, e sim ter uma análise mais profunda do rubro-negro mais querido. Hoje nós vamos falar de Gabigol. Por que um dos maiores ídolos do Flamengo não interessa mais ao clube? Cronologia dos últimos 18 meses e a quantidade de situações complicadas que Gabigol se meteu. Vamos lá. 2 de abril de 2023. Na primeira partida da final do Campeonato Carioca de 2023, Gabigol deu uma entrevista na Zona Mista onde falou sobre a disputa pela vaga de centroavante com Pedro. Ele afirmou que estava disposto a lutar pela posição e ressaltou que a competição interna é saudável para o time, pois aumenta o nível de todos os jogadores. Bom, esse daí foi uma situação complicada. O Flamengo tinha acabado de derrotar o Fluminense por 2-0. E como o Gabigol ele não foi utilizado nessa partida, o Pedro foi o centroavante, né? Ele se sentiu incomodado e acabou por não ficar satisfeito, né, com essa situação e colocou a prova e a disputa, né, para tentar pegar a vaga do Pedro. Isso daí, internamente, com certeza, não ficou bem, né, porque logo depois de uma vitória, a gente já tinha não chegado, né, na final do Campeonato Mundial, já tinha caído antes, né? O clima não estava muito bom e a gente fez uma partida muito boa e conseguimos ganhar do Fluminense por 2-0. Logo no segundo jogo, o Flamengo me perde de 4-1 pro Fluminense e a gente perde o Campeonato Carioca. Então, assim, ele foi grande, ele foi um dos maiores no Flamengo, porém, extracampo se tornava, né, a partir dali uma bomba relógio a explodir a qualquer momento, e a gente vai ver um pouquinho mais coisas que ele fez nesse período de 18 meses, tá? Vamos lá. 10 de maio de 2023, durante a partida contra o Goiás, válida pelo Campeonato Brasileiro, após marcar um gol, Gabigol fez um gesto que foi interpretado como deboche pelos torcedores presentes no Maracanã. Ele colocou as mãos nos ouvidos em sinal clássico de não estou ouvindo. Gerou uma repercussão negativa entre os torcedores e a imprensa. Bom, nessa daí, claramente, ele debocha. Teve também uma outra que ele sai dando risadinha. Se eu não me engano, foi contra o Atlético Mineiro, tá? No Campeonato Brasileiro do ano passado, se eu não me engano. Tá? Que ele sai dando risada, ele sai da partida, né? E a torcida começa a vaiar ele, lógico, não jogou nada naquele jogo, e ele dá risadinha ironizando. Então, torcedores, vamos lembrar dessas situações, né? Principalmente aí a Flá Mimimi, que gosta muito de exaltar o Gabigol. Como eu já tinha falado, ele foi grande, mas hoje não é mais, né? Não que a história dele ficou manchada, porque ele foi muito campeão. Porém, hoje, não renovar
com ele é uma coisa boa para o Flamengo. Não é uma coisa ruim. Mas vamos seguir. 8 de abril de 2023. O atacante Gabriel Barbosa foi suspenso por 2 anos pelo Tribunal de Justiça Desportivo Antidopagem. O jogador foi acusado de tentar fraudar um exame antidoping. O caso aconteceu em abril de 2023, durante um teste surpresa antes do treino do time carioca. O resultado do teste deu negativo, mas Gabriel não seguiu os procedimentos indicados. A defesa do jogador vai tentar recorrer da decisão da Corte Arbitral do Esporte. Bom, gente, isso daí a gente já está ciente que foi adiado, né? Ele recebeu a liberação para continuar jogando enquanto o julgamento foi adiado, e isso pode acontecer a qualquer momento. Mais uma vez, seu Gabriel prejudica o Flamengo. A partir do momento que ele fica 2 meses sem poder jogar e treinar no clube, ele acaba prejudicando o Flamengo, né? Sem poder usá-lo ele no treino, sem poder usá-lo nos jogos, né? Então isso mostra a displicência e a falta de profissionalismo. Porque profissionalismo não é só ir lá treinar. Tem a parte fora de campo, tanto que a gente paga para ele, nós, o Flamengo, paga para ele direito de imagem. Direito de imagem, ele tem que seguir as regras. E essas regras não são cumpridas, né? Não foram cumpridas. Então, é isso. É esse o caso. Então, seguimos aqui. 11 de outubro de 2023. Final da Copa do Brasil. Gabigol, em entrevista coletiva de Dorival Júnior, técnico do São Paulo, manda um beijo para o técnico da equipe adversária. Gente, a gente tinha acabado de perder a Copa do Brasil. Acabado de perder a Copa do Brasil para o São Paulo. Aí vai o seu Gabigol, né? O Dorival Júnior até ficou meio assim, o que está acontecendo aqui? Chega e manda beijinho pro Dorival Júnior. Olha a falta de consideração pela instituição Flamengo, pelos torcedores. É muita coisa errada. É muita coisa errada extracampo que esse rapaz faz, que ele fez. Mas vamos seguir aqui. Em meados de outubro de 2023, Marcos Braz e Bruno Spindler fazem uma proposta para Gabigol de 5 anos de contrato com aumento salarial. Porém, chega à mesa do Landim e foi engavetada. Nessa época, já era um absurdo essa renovação. Nessa época, já era um absurdo, né? Meados de outubro de 2023, já era um absurdo essa renovação. Como dar 5 anos de contrato, mais aumento salarial, um cara que não vinha jogando nada. Não vinha especificamente jogando nada. Tanto que a torcida vaiou ele várias vezes em campo, na saída de campo. Então, como um time profissional faz uma proposta dessa? Sorte que em 1 minuto de lucidez o Landim não assinou esse contrato, essa renovação contratual, e engavetou. Ridículo a postura do seu Marcos Braz e Bruno Spindler nesse episódio, tá? Mais uma. 17 de maio de 2024. Gabigol veste a camisa do Corinthians em sua casa e sua assessoria solta uma nota desmentindo o fato, dizendo que a foto foi montada através de inteligência artificial. Logo depois, ele, Gabigol, desmente a mentira e diz que a foto era verdadeira. Como nós vamos acreditar
no próprio Gabigol e no seu empresário, na sua staff, como o pessoal fala, se eles são capazes de mentir e o pior, sabendo que tinha na casa dele, nesse tal do churrasco, funcionários do Flamengo. Que obviamente, né, seu Marcos Braz e Bruno Spindel iria perguntar para esses funcionários se era verdade ou não. É a coisa mais fácil que tem de saber se a foto era verdadeira ou não era verdadeira. Ainda assim, eles foram lá, fizeram uma nota dizendo que a foto era falsa, que ela tinha sido montada pela inteligência artificial. Dá para ter a noção de com quem a gente está lidando nessa situação, gente? É muito grave. É muito grave. Tá? É muito grave. Mas vamos seguindo. 28 de junho de 2024. O Gabriel recusa a proposta de renovação de contrato de 1 ano e 50% de reajuste salarial. A média de salário mensal que ele ia ter era de 2,2 milhões mês, mais ou menos. Em seguida, seu empresário dá uma entrevista ao Sport TV e nós vamos ver essa entrevista agora, tá? Eu vou colocar essa entrevista aqui para a gente dar uma olhada antes da gente prosseguir, tá? Só um momentinho. Obrigado pelo convite, em poder externar aqui o nosso lado da história, né? Porque geralmente essas questões não são tão públicas, né? São questões de caráter privado, né? Uma negociação dessa envolvendo uma extensão de contrato, uma renovação. No caso do Gabriel, estamos falando de um atleta muito importante para o Flamengo, né? Talvez o jogador mais importante do ciclo Landim. E foi uma discussão de renovação que durou 3 anos e 1 ano e 3 meses, mais ou menos, de conversas com o Flamengo, algumas reuniões no Rio de Janeiro para discutir essa extensão de contrato, que passaria a valer a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2024. E eu posso ilustrar um pouquinho a história toda antes de entrar nesse último detalhe, que é essa proposta de 1 ano. Eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Claro, fique à vontade. Tá? A gente iniciou, então, a tratativa de renovação em março de 22 e durante esse período, até outubro de 23, foram algumas reuniões, imagino eu que umas 10 reuniões presenciais no Rio de Janeiro, fora algumas diversas ligações com o Marcos e com o Bruno, né, que são as pessoas que estão no fronte da negociação do lado do Flamengo e são as pessoas que sempre trataram com a gente. E em outubro de 23, em meados de outubro mais ou menos, a gente sela o acordo onde os dois ligam para a gente, o Marcos e o Bruno, e nos parabeniza pela extensão de mais 5 anos de contrato. Isso aconteceu também com os pais do Gabriel, que moram em Santos, e também aconteceu com o próprio Gabriel no CT, onde recebeu um aperto de mão com os parabéns pela renovação de 5 anos de contrato, nos termos que foram construídos aí durante esse 1 ano e 3 meses. A única objeção ali, no dia seguinte, seria esperar, porque o Flamengo estava construindo a renovação de outros 2 grandes jogadores, que era o Everton e o Bruno Henrique, e eles queriam esperar essa construção para não atrapalhar o desenvolvimento dessas 2 outras renovações, e a gente entendeu. Paralelo a isso, o meu sócio e advogado estava em contato com o jurídico do Flamengo, pedindo as minutas para a gente adiantar o processo jurídico de revisão de contrato. E a gente já encontrou algo estranho ali, porque o jurídico não passavam os drafts para poder revisar. E a partir dali começaram a sair algumas matérias em alguns veículos específicos que o Flamengo estava enfrentando dificuldade dentro do seu board para poder aprovar essa renovação do Gabriel.
Mediante a isso, a gente começou a apertar um pouco o cerco e apertar o Flamengo pedindo respostas, né? Até então eles iam responder, em algum momento pararam de responder, e aí a gente entendeu o que estava acontecendo, né? Passaram-se o tempo, a gente imaginávamos que poderia haver algum movimento ali a partir do começo do ano, porque seria quando passaria a vigorar essa renovação de contrato, mas nenhum movimento do lado do Flamengo aconteceu. E o que aconteceu foi um movimento muito grande do lado do Corinthians. Em momento algum, a gente abriu negociação com o Corinthians porque a gente estava respeitando esse acordo que tínhamos desenhado com o Flamengo e na expectativa dessa extensão por 5 anos de contrato, porque essa era a prioridade do Gabriel. É um time onde ele tem uma identificação muito grande, é um time onde ele foi vitorioso e ele ama o Rio de Janeiro, então ele estava bem feliz com o que tinha sido construído ali, apesar de outras investidas de outros clubes, tanto do Brasil quanto fora, e para ele era o que ele queria para imaginar esse próximo ciclo de carreira dele, né? E aí depois o Corinthians, inclusive, andou citando e mencionando que a gente ofereceu o Gabriel lá, que a gente discutiu a negociação e em momento algum isso aconteceu. E aí, por último, eu fui perguntar para o Corinthians em que momento a gente foi oferecer o Gabriel lá e tive a informação por um dos ex-dirigentes que foi o Flamengo que estava tentando construir essa transferência. Tá? Isso agora, por último, tive com o Bruno em maio de 24, no jogo do Red Bull e Flamengo, que foi em Bragança, e o Bruno me convidou para um café, eu sentei e ele perguntou o desejo de reabrirmos a negociação. Se o Gabriel estava confortável em rediscutir a negociação, e eu expus que sim, e a gente estava sim. Entendemos talvez que eles tivessem alguns problemas políticos internamente para poder ter desenvolvido o negócio que já estava acordado, mas que estávamos dispostos a conversar. Depois disso, o Bruno não tinha apresentado nada nesse bate-papo, foi totalmente informal, mas a gente deu um prazo para ele até julho, para que isso se realizasse, porque o Gabriel não iria esperar até dezembro para resolver o futuro dele. O Gabriel já tem 27, vai fazer 28 anos agora em agosto, e ele tem um ciclo muito importante na carreira dele. Tanto o Elano quanto o D'Alessandro sabem o que significa esse novo ciclo para o jogador, né? Um ciclo talvez de estabilidade. E daí para frente eu não consegui mais conversar com o Bruno sobre a renovação, né? A gente não falou mais nada, a gente não falou a respeito desse tema. E agora, por último, o Flamengo veio abordar o Gabriel diretamente com essa proposta de renovação de extensão de 1 ano de contrato, entendendo que o clube precisava desse tempo para poder avaliar ele, enfim. Isso foi direto com o Gabriel e, de fato, o Gabriel, no momento, ele estranhou isso, óbvio. A gente imaginou que talvez viria alguma coisa do Flamengo, sim, mas nunca imaginamos que o Flamengo ia propor 1 ano de contrato, extensão de 1 ano de contrato, independentemente dos termos financeiros, para ele ficar mais 1 ano. E aí, óbvio, na hora ele negou isso e aí ele entendeu o que estava acontecendo e aí a gente discutiu o tema e resolvemos daqui para frente começar a trabalhar de fato a saída dele do Flamengo. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele. Então, óbvio que isso foi agora recente mesmo, que aconteceu, e a história na íntegra é essa, tá? Todos os pontos que envolvem essa discussão com o Flamengo em torno da renovação de contrato do Gabriel. E diante do que você informa aqui, né, de começar a trabalhar a saída dele do Flamengo, você confirma o interesse do Palmeiras? Olha, a gente tem lido muito mais coisa do que presenciado, tá? Então, assim, a gente sabe que o Palmeiras gosta dele, a gente já teve discussões anteriores lá atrás disso, mas o Palmeiras não fez uma nova abordagem em relação a discutir essa transferência agora. Até porque o Gabriel fica livre em dezembro de 24, ou seja, a partir do dia 1º de julho ele pode assinar um pré-acordo onde ele sai livre. E em janeiro ele pode se inscrever por qualquer clube do mundo. Então, imagino que até em prol desse respeito que a gente vinha mantendo com o Flamengo, de não conversar com outros clubes até julho, imagino que agora se abre um novo ciclo a partir do dia 1º de julho para a gente poder entender e resolver o futuro do Gabriel, que não vai ser resolvido em dezembro. Ok.
Ok. Ramon, você quer fazer uma pergunta para o Júnior? Quero, por favor. Júnior, tudo bem? Ramon falando. Porque eu não consegui escutar direito aqui, devido estava um pouco baixo. Você disse que tinha acertado com uma reunião com o Bruno e com o Marcos, né? Essa questão de 5 anos de contrato e estava tudo até então apalavrado. Esse contrato ele foi redigido, foi assinado ou foi só de boca mesmo, assim, essa questão dos 5 anos a mais da renovação do Gabriel? Oi, Ramon, boa tarde. Bom, esse contrato foi discutido durante 1 ano e 2 meses, né? Essa negociação durou 1 ano e 2 meses. Teve trocas de alguns documentos, né, informais, que são papéis, escritas, essas coisas, normal em negociação. E aí, quando a gente selou em outubro de 23, esperávamos o avanço disso, que seria os drafts para poder revisão, né, até a revisão do nosso lado, do contrato que iria entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 24. E aí isso não aconteceu. Perfeito. Olha, Júnior, acho que você foi muito didático aqui, você traçou uma linha cronológica, né, do ponto de vista do Gabigol, dessa situação toda. Primeiro te agradeço por participar aqui do Seleção, acho que a sua entrevista vai repercutir bastante. É a primeira vez que eu vejo vocês falando assim tão claramente numa saída de um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo. E te agradeço. Obrigado aqui pela entrevista. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Se não, até uma próxima aqui no Seleção. Não, eu que agradeço vocês pelo espaço, né? Do nosso lado, a gente não gosta de externar muitas coisas particulares, né? Que envolvem, no caso, uma tratativa de renovação, mas em prol de tudo que tem sido publicado pelo lado do Flamengo, o Gabriel está muito incomodado porque isso acaba interferindo na relação dele com o torcedor, né? Isso eu acho que nunca vai acabar. O ciclo dele foi muito vitorioso no Flamengo. E, infelizmente, a gente gostaria que o desfecho fosse diferente, mas a gente tem que entender também do lado do clube que existe uma gestão por trás e a decisão deles vai ditar quais são os nossos próximos passos aqui em relação ao futuro do Gabriel. Então é isso, agradeço vocês aí pelo espaço e espero em breve podermos falar novamente do próximo clube do Gabriel. E Júnior, só para finalizar, assim, então é possível que essa saída, por exemplo, se dê agora, já nessa janela, que ele nem fique até o fim do contrato? Há essa possibilidade, então, por exemplo? Com certeza. Se o Flamengo entende por bem que pode se aproveitar desse momento, onde ele pode exigir alguma troca ou algum valor financeiro para liberar o Gabriel de forma antecipada, isso claramente poderia ser efetuado. Caso contrário, ele vai sair devendo livre, né? E aí, óbvio, entender da parte do clube o que eles preferem. Ok. E, assim, já foi noticiado também que o Cruzeiro tinha interesse no Gabigol. Você confirma que o Cruzeiro também demonstrou interesse já no Gabigol? André, quando existem ciclos de momentos que, às vezes, os clubes, entendendo que o movimento com o Flamengo não está evoluindo, aí os gestores ligam para entender a situação e se colocar, óbvio, à disposição do negócio, né? Como a gente estava num ciclo fechado de negociação com os clubes, até julho, então a gente não avançou nenhuma negociação. Mas, óbvio que informalmente houve alguns contatos de alguns clubes, sim, e agora, óbvio, a gente vai retomar todos esses contratos e entender os nossos próximos movimentos. Muito bem. Júnior, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um grande abraço. Agora o Gabriel e o seu empresário estavam esperando o quê? Uma renovação contratual de 5 anos e reajuste salarial? Vocês estão pensando que o Flamengo é o quê? Estão querendo extorquir o Flamengo, né? Só pode. Eles estão visualizando, né, esses 5 anos e reajuste salarial no passado e não no presente e futuro, né? O que ele já fez e não o que ele no momento pode fazer. Porque o prognóstico que se enxerga hoje é que o Gabriel não pode e não deve entregar nada que justifique uma renovação de 5 anos e aumento salarial. Tá? Nada. Nada vezes nada. Né? Então é isso.
Agora a gente vai ver um videozinho do Marcos Braz na entrevista depois do jogo contra o Cruzeiro, tá? Onde ele cita a entrevista que a gente acabou de ver agora do empresário do Gabigol e o porquê do Gabigol ter ficado de fora e provavelmente ficar de fora também contra o jogo do Atlético Mineiro na quarta-feira, tá? Então vamos ao vídeo. Você falou que não houve proposta para o Flamengo no momento, mas a gente já apurou que já houve uma proposta direta para o jogador. Ele já manifestou o desejo de sair do Flamengo. E outra, como vocês receberam... como vocês receberam... Quem desejou... Olha só, Diga. O empresário dele deu uma entrevista dizendo que iria... Não foi eu que falei isso, foi o empresário dele que falou que iria procurar ouvir novas propostas. Mas o Gabigol não te falou nada disso? Não. Eu estou falando da minha conversa com o empresário dele. E depois que a gente ouviu isso, eu entrei em contato com o empresário dele, expus que hoje ele poderia entrar em campo e aí ficaria numa situação difícil. Por exemplo, vamos supor que ele viajasse para o jogo contra o Atlético Mineiro, não iria poder entrar em campo, ou se fosse entrar em campo, iria atrapalhar a vida do empresário dele, que estaria agora nesse sentido de chegar e procurar novos ares para o Gabriel. Eu juro, eu trato isso com a maior tranquilidade do mundo. É uma situação em que a gente fica chateado pelo tamanho do Gabriel, um jogador importantíssimo. Todos vocês aqui sabem o esforço que lá atrás, em 19, de convencimento a outros pares da diretoria, foi para trazer o Gabriel aqui. É uma pessoa que foi importantíssima, um jogador em que foi decisivo em vários momentos, mas que tem mais 6 meses de contrato. A gente trata isso com naturalidade e contribuindo com o empresário dele no sentido de chegar, não deixar ele fazer o 7º jogo, para ele ver se tem alguma proposta para o Flamengo. Não tendo essa proposta do Flamengo, ele volta normalmente para cumprir o contrato dele até o final do ano. Sobre oferecer um ano de contrato, porque ele se vê numa situação de um contrato de um jogador de fim de carreira e ele tem apenas 27 anos. Como você vê isso como clube? Acredita que esse é o tempo ideal? Tudo que o Flamengo oferece para você é o ideal? Existe chance de oferecer mais? Olha, vamos botar um pouquinho a cronologia dos fatos, né? O Flamengo, o Gabriel teve o problema em relação que ele teve as punições do Europa em abril do ano passado. Posterior a isso aí, a gente tratou de alguns assuntos em relação à renovação dele. As renovações, elas não foram para frente, como eu falo, não foram para frente, não foram assinadas. E tiveram vários assuntos, vários pontos, como você acabou de pontuar aí, e isso aí nos botou em alerta em alguns sentidos, mas nada tem a ver com esta última proposta. Essa última proposta, na minha cabeça, foi exatamente para tentar equacionar uma maneira melhor. A gente entende a posição do staff, a posição do empresário, dizendo que não é uma proposta ideal. Eu acho que pelo menos o empresário passou para a imprensa que foi uma proposta assim que não foi honrosa. A gente não entende dessa maneira. A gente entende que foi uma proposta para tentar equacionar uma questão que a gente tem de um atleta importante na envergadura do tamanho dele, mas a gente tem que respeitar a posição do staff. A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora, a curto prazo, iriam procurar novos ares, a gente está contribuindo com o empresário deles de não deixar completar o 7º jogo para que eles possam exercer o trabalho dedinho no mercado e tentar ajustar alguma proposta para o Flamengo. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Voltamos. Como vocês viram aí, né, o Marcos Braz deixa bem claro que quem quiser tirar o Gabigol agora no meio do ano vai ter que pagar por isso, né? Vai ter que ter uma
recompensa financeira aí pro Flamengo, para ele poder jogar em qualquer outro time. Tanto é que ele deixa bem específico aí que tira do jogo do Cruzeiro e provavelmente vai tirar também do jogo contra o Atlético quarta-feira, porque o limite de jogos, né, pelo Brasileirão são 7 e o Gabigol já tem 5 jogos, né? Então vai esperar para ver se o empresário do Gabigol arruma algum time que ele possa jogar. Bom, diante desses fatos, né, parece que o Cruzeiro já saiu do páreo. O Santos ofereceu, mas parece que o Gabigol recusou. E o Palmeiras, todo mundo diz que quer, mas não tem nada concreto até agora. Pelo menos que eu saiba, tá? Agora, não podemos esquecer de um fato. Quem passou a mão na cabeça do Gabriel durante esse tempo todo foi seu Marcos Braz, Bruno Spindel e o próprio Landim. Quem criou esse monstro foram eles. Agora a decisão está sendo correta? Malemeno, porque eu acho que 18 meses de um jogador sem jogar nada e ainda assim eles ofereceram um contrato de 50% de reajuste e um ano de contrato para ele, não é nada profissional. Hoje, gente, o Gabigol é a 3ª ou 4ª opção na reserva para entrar durante os jogos. Não tem cabimento oferecer 50% de aumento salarial. Com muito esforço, com muita boa vontade, era manter o salário um ano de contrato, para ver se ele se recuperava o ano que vem. E ponto final. Quer, não quer, paciência. É o que eles estão fazendo agora. Mas só de ter oferecido, isso daí é a minha opinião, tá, gente? Só de ter oferecido 50% de aumento salarial para o Gabigol e um ano de contrato, para mim já é demais, tá? Já é demais. Para mim parece mais uma resposta para a torcida, tá? Uma resposta para a torcida do que realmente ser profissional nesse sentido, né? Na realidade, o departamento de futebol do Flamengo não é nada profissional. É uma bagunça aquilo ali. Aquilo ali só está dando muito certo, por quê? Porque o Flamengo tem muito dinheiro. Porque aonde o Flamengo é forte é na parte financeira, administrativa. Isso sim, o Flamengo é excelente, é muito forte. Agora, na parte do futebol é uma bagunça. Porque só chegou a esse ponto porque deixaram. Porque se tivesse cortado a asa do seu Gabriel lá atrás, não tinha problema nisso. Não haveria problema nenhum. Tá? Então, gente, é isso. Eu agradeço a companhia de vocês. Deixe seu like. Seja um Fla Genial. Se inscreva no canal. Acione o sininho da notificação. E venha conosco nessa caminhada junto ao Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no ar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer e até mais!